Conheça os livros da série Pregadores da Bíblia de Ciro Sanches Zibordi. Serão 7 livros e os 3 primeiros já estão à venda. João, o pregador politicamente incorreto. Estevão, o primeiro apologista do Evangelho. E Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site www.cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Série Pregadores da Bíblia. Mais um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 7. O lugar santo. Mais uma vez nós vamos dar continuidade ao assunto do tabernáculo, agora desta feita adentrando ainda mais profundamente. Desta feita nós iremos para a tenda da congregação, falando sobre o lugar santo. Em Hebreus 9, 2 e 3, que é o textuário que nós utilizamos na revista, nos diz assim: porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Hebreus 9, versículos 2 e 3. Ora, o que é o lugar santo, senão o lugar, a antessala, vamos dizer, do trono de Deus? O lugar de preparação e intercessão para a entrada na presença de Deus. É interessante a gente descobrir algumas coisas nesta lição, do que é que vamos aprender com o lugar santo e com os 3 ingredientes dentro dele. O homem pecador sai da parte exterior, através do sumo sacerdote, para então descobrir que para chegar ao lugar santíssimo, a caminhada é progressiva. Ele descobre também que o tabernáculo foi projetado para passar ao homem uma noção de relacionamento progressivo com Deus. E dentro dessa conscientização, o homem descobre ainda que quanto mais próximo de Deus, maior a responsabilidade, porque Deus é santo e nenhuma possibilidade de sujeira entra na sua presença. Veremos também que Deus deseja uma relação íntima com seu povo, de tal modo que a ordem para construir o tabernáculo era para que ele, o Senhor, pudesse habitar com e no meio do seu povo. O texto de Hebreus 9, 2 e 3, nos mostra a distinção dos 2 compartimentos do tabernáculo e chama o primeiro santuário e ao segundo santo dos santos. O texto bíblico diz porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, ou seja, a tenda da congregação, que se chama Santo dos Santos. Ora, os 2 compartimentos do tabernáculo eram identificados como lugar santo e lugar santíssimo. Entretanto, nesta lição, o lugar santo é um lugar de serviço especial e sacerdotal, onde somente os sacerdotes podiam entrar para ministrar. Está lá em Hebreus 9:6. Os israelitas podiam apenas trazer suas ofertas ao altar de holocaustos e não podiam passar dali. O povo tinha acesso ao pátio, ao átrio, mas era proibida a entrada para o tabernáculo. Porém, quando Cristo entrou no lugar santo e no lugar santíssimo, conforme a própria Bíblia nos apresenta, nós vamos descobrir de que ao entrar ali, ele entrou com seu próprio sangue. E então
todos aqueles que creem em Cristo, seja judeu ou gentil, havendo sido redimidos e santificados, têm o privilégio de entrar na presença de Deus, exercendo uma nova posição em Cristo agora, exercendo um sacerdócio especial, como sacerdotes de Deus. Então, o que era, na verdade, o lugar santo? Um local de serviço e de comunhão com Deus. E interessante que o Senhor deu um modelo. O modelo divino do tabernáculo nos mostra isso aí. A morada terrenal levantada e chamada tabernáculo, o Mishkan, no hebraico, era uma morada que não ficava exposta, mas ela tinha uma cobertura de peles que a protegia do sol causticante do deserto. Era a casa que Deus ordenou a Moisés que se construísse para a sua morada, ou seja, a morada do Altíssimo. A parte interna tinha um caráter bem particular e era um lugar muito especial, de privilégio e de serviço exclusivo para o serviço dos sacerdotes diante de Deus. Esse modelo foi dado a Moisés quando subiu ao Sinai. Era a revelação do lugar no qual Deus habitaria com seu povo, ou seja, a primeira morada de Deus na terra. Naquele monte especial, que se tornou um lugar santo de exclusividade divina, Deus mostrou no ponto mais alto a Moisés a sua glória. Imagina um lugar ermo e de pedras esquecidas dos homens, o qual de repente se torna num lugar da manifestação da glória de Deus. E naquele monte, Moisés recebeu a planta de tudo quanto Deus queria no tabernáculo. Ele foi o arquiteto e concedeu a ajuda do seu espírito na seleção das pessoas habilitadas em várias atividades que envolviam habilidade com todos aqueles materiais para a construção. Nesse modelo divino do tabernáculo está revelado tipologicamente que Jesus Cristo edificou a sua igreja. A igreja que é o tabernáculo espiritual de Deus na terra. Na verdade, todos os detalhes do tabernáculo demonstram em seu conjunto a revelação de Jesus Cristo em sua pessoa, em seu sacrifício e em seu sacerdócio eterno. Qual era o propósito essencial do tabernáculo? Ora, antes de adentrar no santuário, do lado de fora, dentro da cerca de linho fino, retorcido, estava o altar de sacrifício, que representa a cruz de Cristo, onde ele, como verdadeira vítima expiatória, seria oferecido por nossos pecados. Significa que antes de entrar no santuário, o pecador precisa passar pelo altar de sacrifícios. Outros sim, os móveis e outros materiais utilizados no tabernáculo possuem um significado simbólico para cada elemento, bem como a sua distribuição nos lugares certos, passam a ter um sentido espiritual simbólico e especial. É muito interessante a gente considerar esse aspecto. A partir do pátio ou átrio, até entrar no santuário, todos os objetos do tabernáculo foram, e dentro do mesmo, servem de figura e sombra das coisas celestiais. É o que está escrito em Hebreus 8:5. E o autor da carta aos Hebreus reconhece o significado simbólico e diz: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Meu caro professor e alunos, o Novo Testamento reforça o projeto celestial do tabernáculo para fortalecer o fato de que a igreja de Cristo, seria a demonstração da presença de Deus na terra. E que Jesus Cristo foi, na verdade, a manifestação do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Por isso a palavra habitar ou habitou de João 1,14 aparece na língua grega do Novo Testamento como skenô, que significa tenda, habitação, tabernáculo. Quando o apóstolo João declara que Jesus foi o Verbo que se encarnou e habitou entre nós, ele fez da igreja o seu tabernáculo, isto é, o lugar onde ele habita. Bom, para entrar lá, nós conhecemos
desde o pátio, os 3 véus de acesso. No acesso ao tabernáculo haviam 2 portas principais e 3 véus. Tudo se inicia na porta de entrada do pátio. E lá fora havia só uma porta, na qual estava o primeiro véu. A maioria dos estudiosos do tabernáculo aponta apenas para 2 véus que se referem ao tabernáculo propriamente dito, ou seja, na entrada do lugar santo e na entrada do lugar santíssimo. Entretanto, para uma maior compreensão da estrutura da tenda da congregação, entendemos que devemos começar com o véu de entrada ao pátio do tabernáculo. Portanto, haviam 3 véus e todos esses 3 véus eram uma barreira para que o homem comum e pecador entrasse afoitamente nesse lugar. Era um modo de evitar a entrada de pecadores na presença de Deus aleatoriamente. O caminho para Deus começava com o derramamento de sangue inocente, que é um tipo perfeito de Cristo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está lá em João 1:29. Por sua obra expiatória na cruz do Calvário, Jesus abriu o caminho de acesso para o pecador arrependido, e isto é o ponto de partida para se ter acesso a Deus, o sacrifício de Jesus na cruz. O primeiro véu a ser transposto pelo pecador ficava na porta montada na cerca do tabernáculo. O segundo véu ficava na porta de acesso ao santuário, que era o lugar santo. Por esse véu, o sacerdote, sozinho, entrava para ministrar na presença de Deus. E ele precisava estar devidamente vestido, com as roupagens próprias e com o sangue da expiação numa bacia, a fim de ministrar a expiação por todo o povo de Israel. Depois do segundo véu interno, com acesso ao lugar santíssimo, era que isso acontecia. Porém, antes de entrar no lugar santíssimo, o sacerdote ministrava as intercessões no altar de incenso, tendo de um lado o castiçal de ouro aceso com as 7 lâmpadas, e do outro lado a mesa com os pães da proposição ainda no lugar santo. Só depois deste lugar, dessa ministração no lugar santo, o sumo sacerdote então podia entrar na presença de Deus com o sangue da expiação no lugar santíssimo. E uma vez tendo ministrado no lugar santo, ele podia então adentrar. Esse terceiro véu era o que representava de fato o sucesso maior, o ápice de todo o trabalho ministerial e sacerdotal. O terceiro véu significava o ápice da liturgia expiatória. Por esse véu, o sumo sacerdote tinha acesso ao lugar santíssimo, ou aquilo que é chamado também de Santo dos Santos. Era o lugar da glória e do trono de Deus. Nesse lugar ninguém podia se atrever a entrar sem o sangue da expiação. E Jesus Cristo fez o nosso expiador, o qual entrou na presença do Pai, com seu próprio sangue, identificando-se como Cordeiro de Deus. E por isso, o lugar santíssimo era o lugar da manifestação da justiça de Deus. Outro sim, para entrar no santuário, a primeira parte, representado pelos 2 compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo, no interior daquele tabernáculo, sabia-se que aqueles lugares eram lugares do fruir das bênçãos de Deus, reservadas especialmente para os sacerdotes que ministravam naquele lugar. Eles tinham permissão para entrar, cumprir suas funções, fazendo funcionar todas as coisas que faziam parte da liturgia do povo de Israel. Todos os objetos e utensílios eram usados com atitude de temor a Deus pelos ofícios sacerdotais. Ora, nós estamos numa nova dispensação, a dispensação da graça de Deus. E nesta dispensação, os crentes remidos por Cristo e santificados pelo Espírito Santo têm o privilégio de entrar na presença de Deus como sacerdotes da parte de Cristo Jesus.
Quais são as lições da tipologia do tabernáculo em relação a Israel e à igreja? Em relação a Israel, nós aprendemos que Arão e seus filhos da tribo de Levi eram sacerdotes escolhidos por Deus para esta função na vida religiosa de Israel. Para ser um sacerdote em Israel, precisava ser nascido da família de Levi e pertencer à sua tribo. Já em relação à igreja, nenhuma pessoa por nascimento natural tem direito a um sacerdócio espiritual. Porém, a igreja é fruto de um nascimento espiritual, que na linguagem neotestamentária de Jesus refere-se a um novo nascimento que torna todos quanto aceitam a Cristo Jesus como Salvador e Senhor, filhos de Deus. E então tornam-se também o quê? Sacerdotes para com Deus. Mais uma vez, em relação a Israel, a aceitação dos israelitas diante de Deus era mediante o sacrifício do altar de holocaustos. E depois de lavados pela água límpida da pia lavatório, bem como a unção com azeite da santa unção. Em relação à igreja, a nossa aceitação para com Deus, o Pai, foi feita no amado Filho. Limpos pela regeneração do Espírito Santo e pela palavra, e ungidos com o Espírito Santo. Portanto, esse direito de aceitação diante de Deus foi conquistado pelo sangue de Cristo Jesus. Isso é lá em Hebreus capítulo 10, versículos 17 ao 25. Para entendermos a importância do lugar santo e a sua tipologia na vida cristã, precisamos de entender que na esfera celestial, os objetos do lugar santo são tipificados pelas coisas que estão no céu. Portanto, precisamos descobrir a tipologia dos objetos que estavam na parte interior do lugar santo. As 3 peças que compunham o interior do lugar santo se destacam de um modo especial. O autor da Carta aos Hebreus fez distinção na identificação de 2 títulos dados ao lugar santo e ao lugar santíssimo. Ele fala do lugar santo como sendo santuário e chama o lugar santíssimo de tabernáculo. Entretanto, eu entendo que ambos os lugares são partes do mesmo santuário. Sem ferir o princípio de fidelidade ao texto, o autor da carta aos Hebreus fez uma distinção entre o santuário ao qual ele se refere ao lugar santo e chamou ao lugar santíssimo de Santo dos Santos, como sendo o tabernáculo. Ora, ao primeiro como lugar de ministração dos sacerdotes, ao segundo como lugar do trono de Deus, o lugar da adoração. A ministração sacerdotal no santuário, o lugar santo, acontecia assim. No lugar santo, os sacerdotes devidamente vestidos ministravam e mantinham os móveis de ouro que eram o castiçal, o candelabro, a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso. Porém, no lugar santíssimo, apenas o sumo sacerdote podia ministrar uma vez por ano no grande dia da expiação. Mais uma vez, voltando ao santuário do lugar santo, constituía-se, na verdade, num espaço interior da primeira divisão do tabernáculo da tenda da congregação. Era o espaço de preparação dos sacerdotes para a entrada na segunda divisão, que era o lugar santíssimo. O sumo sacerdote não podia entrar afoitamente no lugar santíssimo. Ele precisava estar vestido com as roupagens próprias, que representavam o povo, e depois de ministrar no lugar santo, então o véu podia ser aberto para a sua entrada no lugar santíssimo. Havia dentro do lugar santo 3 peças especiais que compunham aquele ambiente de oração, de intercessão, adoração e louvor. Era o castiçal de ouro, a mesa para os pães da proposição e no centro, e de frente para o véu, o altar de ouro para o incenso. O castiçal de ouro era objeto também conhecido como candelabro, candeeiro, lampadário, castiçal. O sentido era o mesmo. Na linguagem hebraica, especialmente na Torá da Bíblia dos Hebreus, o nome é menorá. Todos estes nomes se referem à mesma peça, mais facilmente identificado na Almeida Revista e Corrigida, usaremos o nome castiçal. O castiçal era feito de uma só peça de ouro, formada por uma coluna central, ou seja,
o tronco que sustentava todo o castiçal, e dele saíam 3 braços de cada lado, com 6 lâmpadas, alimentadas interiormente com azeite, e bem no centro a 7ª lâmpada. A 7ª lâmpada saía da haste ou coluna central e vertical, e o azeite para o castiçal provisionava a coluna central oca através de orifícios ou canais pelos quais se produzia luz. Em cada orifício ou canal havia uma mecha de pano embebida no azeite, e uma vez acesas, todas aquelas lâmpadas produziam a luz para aquele ambiente. Por isso é muito importante considerar isso. As 7 lâmpadas do castiçal produziam uma só luz, as quais indicavam em sua plenitude a luz poderosa do Senhor Jesus Cristo, que é a luz do mundo. Ele é a luz que ilumina o mundo, pois ele mesmo declarou ser a luz do mundo. Nele não há sombra nem variação de luz, porque ele é a luz perfeita. Jesus disse aos seus discípulos que eles deveriam ser luz, quando disse a eles: vós sois a luz do mundo. Nesse mundo cruel de trevas, a luz da igreja deve iluminar o ambiente. Somos luzeiros de Cristo neste mundo. A igreja é o castiçal de Deus nesse mundo. Isso revela o seu ministério atual na ministração da palavra de Deus. E o azeite combustível do castiçal era extraído do fruto da oliveira, um dos símbolos do Espírito Santo. Ao apóstolo João, na visão que teve do Apocalipse, o Senhor mostrou-lhe as 7 igrejas da Ásia como castiçais com suas lâmpadas acesas. Portanto, a relação do Espírito Santo com a iluminação do castiçal, entende-se que se Jesus é a luz que brilha, o Espírito Santo é o azeite que provisiona o castiçal, e isto é muito importante. O testemunho do Espírito Santo conduz o crente no caminho do conhecimento da plenitude de Cristo, sendo luz. A coluna central era de fato o tronco oco interiormente para armazenar o azeite, que alimentaria todos os braços com as suas lâmpadas. Nenhum dos braços tinha luz própria, nem iluminava independentemente e autonomamente, porque as lâmpadas eram alimentadas pelo azeite do tronco principal do castiçal. Havia uma lâmpada no cimo desse tronco, para formar uma unidade sétupla, para iluminar o ambiente do lugar santo com uma só luz. Por isso, Jesus é a nossa luz. Ele é chamado à plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E isto é muito importante. Os adornos do castiçal revelam a beleza do caráter de Cristo. Haviam 3 tipos de adornos que falam de o tríplice testemunho da Trindade, representados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Nos 6 braços, à direita e à esquerda do castiçal, haviam 3 cálices ou copos em forma de flor aberta de amêndoa. E no cimo de cada braço havia um copo em forma de romã. A haste principal podemos denominar por tronco, pé, coluna central, mas nesse ponto chamamos de haste central, que sustenta as 6 outras copas especiais, hastes laterais, com seus cálices em forma de flor de amêndoa, e a romã, que era uma fruta típica daquela região. Tudo era feito de uma só peça de ouro martelado. Na parte superior havia mecha de pano embebido no azeite para projetar a luz para fora. A flor de amêndoa, por causa da sua floração, lembra o poder da palavra de Deus, que não dorme e que está sempre pronto para cumprir a sua palavra. Como a vara de amêndoa, também as flores e as romãs tipificam o fruto do Espírito. E tudo isto é de uma riqueza imensurável. Visto que o castiçal todo foi feito de ouro puro, temos a revelação das 2 naturezas de Cristo, sua deidade e divindade. Isso nos ensina que o Senhor quer que sejamos semelhantes a Ele. A mesa dos pães da proposição vem nos mostrar outras grandes verdades, porque a expressão pães da proposição era também identificada como pães da presença, ou pão colocado perante o Altíssimo. Esta mesa era feita com madeira de acácia recoberta com ouro.
Sobre a mesma eram colocados 2 pratos para 12 pães redondos, feitos com flor da farinha de trigo e cozidos. Eram colocados em 2 fileiras de 6 cada uma e comidos durante toda a semana. Cada sábado eram colocados 12 novos pães. Os pães eram comidos pelo sumo sacerdote e seus filhos, era um privilégio especial deles. Havia 2 taças com incenso puro, copos, uma jarra com água e outra com vinho. Tudo era muito limpo. Os pães eram feitos sem fermento e grandes, pesando cada um com mais de 2 quilos aproximadamente. Como os sacerdotes, os líderes da Igreja de Cristo hoje devem se nutrir e alimentar do pão da presença, antes de querer ministrar no lugar santíssimo, na casa de Deus. O Senhor Jesus Cristo é o pão da vida, do qual o ministro de Deus deve se nutrir. Num sentido especial, todo crente em Cristo foi feito sacerdote, pode se nutrir desse pão do céu. Quem ministra a palavra de Deus precisa antes ministrar a sua alma com o pão da presença de Deus em sua vida, de comunhão e intimidade com Deus. E por último, o altar de incenso. No altar de incenso se ofereciam as intercessões e as orações em favor do povo de Israel. E isto era muito importante. Eram plantas que eram gravetos de árvores odoríficas de perfume agradável, as quais, quando queimadas sobre aquele altar, exalavam o agradável perfume com a sua fumaça, enchendo todo aquele lugar. E isso ficava diante do véu que dá acesso ao lugar santíssimo. Havia um incensário de ouro, o qual era movido pelo sacerdote, enquanto ministrava as orações intercessoras em favor do povo de Israel. Isto vem nos ensinar muitas coisas extraordinárias que devemos valorizar na presença de Deus. Hoje nós entendemos de que o altar de ouro ficava dentro do lugar santo, sob o qual se queimava o incenso de oração e adoração ao Senhor. Jesus foi o nosso sacerdote. E no primeiro altar de bronze, ele se fez sacrifício por todos nós na cruz do Calvário. Mas no altar de ouro, Jesus Cristo, nosso sacerdote, intercedeu por nós. E ainda hoje, ele cumpre sua tarefa de intercessor, quando ele entra no lugar santíssimo com seu próprio sangue, tornando-se, portanto, o grande e único mediador entre Deus e o homem. Agora, aprendamos nessa lição o quê? Que todo crente em Cristo se constitui sacerdote e pode ministrar na presença de Deus. Este fato não anula o ofício sacerdotal do pastor da igreja, que tem uma ministração da palavra de Deus e que representa os interesses de Cristo para a sua igreja. Mas nós aprendemos de que Deus trabalha como Ele quer, da melhor forma possível. Que nós aprendamos as lições preciosas do lugar santo para o nosso crescimento espiritual, com toda essa tipologia riquíssima que aprendemos hoje. Deus lhe abençoe, meu irmão. Deus lhe abençoe, minha irmã. Deus lhe abençoe, professor, nesta aula. E até a próxima aula, se permitindo o Senhor, não esquecendo de que você tem um livro auxiliar para lhe ajudar na compreensão ainda maior dessa matéria. CPAD, a editora da Escola Dominical.